CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer já de antemão o apoio da Camisaria Fascínios, que está com a gente aqui nessa jornada do CoachCast desde abril desse ano. E para você que quer se vestir bem bacana e com camisas bonitas e de corte excepcional, inclusive a nossa convidada está vestindo uma delas aqui, você pode entrar lá no site da Camisaria Fascínios, com o cupom CoachCast você ganha 15%. E eu tenho a honra de receber aqui Daniele Santos, para a gente bater um papo sobre a trajetória dela, sobre a carreira dela é incrível, a gente estava conversando nos bastidores aqui da gravação, e ela faz bastante coisa. Mas, Daniele, ninguém melhor que você para se apresentar, né? Quem é Daniele Santos? Oi, bom dia. Quem é Daniele Santos? Eu sou um monte de coisa, né? Eu sou uma eterna aprendiz aí da vida, muitas coisas. Hoje, né, atualmente, eu sou gerente executiva, cuido da área de relacionamento com clientes e pesquisa na Fast Shop. Também sou psicanalista e atuo aí desde 2020, 2021. E sou graduanda em psicologia no 8º semestre na Fundação Santo André, sofrendo aí como os bons universitários. Olha que bacana, quanta coisa fazendo, hein? E já depois de tanta experiência também, que fantástico isso. Isso é sensacional e tenho certeza, Daniele, que isso vai inspirar muita gente aqui que está nos assistindo e nos ouvindo, para que também, assim, poxa, vai em busca dos teus sonhos, vai em busca de fazer coisas diferentes. E olha que interessante, e a Daniele tem uma carreira que ela vai contar para a gente aqui, que começou lá atrás, né? Você passou por bancos, passou por consultoria. Como é que foi toda essa trajetória aí fantástica? Foi uma trajetória muito boa, eu acho que foi muito positiva. Lógico, no LinkedIn a gente não coloca lá, né, o que eu fiz desde o começo da vida, mas eu acho que é bem válido trazer, assim, eu sou dos anos 80, né, então era da evolução ali, informática começando, então como boa adolescente eu fiz um cursinho de informática. Fiz um curso de informática lá em 93, 94, e de tanto que eu ficava na escola de informática, eu virei monitora, né? O dono falou assim, você não quer monitorar os alunos aqui de sexta-feira, que era aula livre? E em contrapartida eu te dou aulas, né? Eu te dou cursos. Então minha mãe amou, né? Porque ela não precisava mais pagar. Eram cursos relativamente caros, assim. Então eu fazia já de pequena esse escambo, né? Na adolescência. E aí disso para 96, 97, eu virei instrutora de informática, dava aula de MS-DOS, né? Lotus 123, WordStar, entregando a idade. Windows, Não tem problema. Windows quando eram as janelinhas. E aí trabalhei até os 18 anos aí como instrutora de informática. Fiz faculdade de administração, com especialização lá em comércio exterior. Eu queria trabalhar com comércio exterior, rechear container, trabalhar com FOB, sabe, calcular frete e tudo mais. Só que a vida me levou para outro caminho, me levou para a administração pura, porque por um motivo simplesmente financeiro, né? Quando a gente é jovem, a gente escolhe um curso sem saber muito o que é, e depois a gente vai fazer estágio. E o estágio de administração pagava o dobro do estágio de comércio exterior. Então, o dinheiro me chama, eu vou fazer estágio em administração, ponto. E daí acabei caindo, né, nas vias de consultorias. Eu trabalhei numa consultoria de recuperação de valores, que consistia em revisão contratual, análise de FIIs que não foram cobrados de acordo, fazia a cobrança, e aí a gente era remunerado com um variável em cima daquilo tudo que você recuperava, né? Mais estímulo a. E isso foi me levando para o caminho de consultoria, auditoria. Então, eu trabalhei aí alguns anos, depois entrei numa Big Four, né? Trabalhei na Ernst Young, comecei lá como um sênior, depois fui a gerente, trabalhei muitos anos, viajei muito, o Brasil, fora do Brasil, uma riqueza de conhecimento. Eu falo para os meus filhos, né, que se você não sabe muito bem o que fazer assim, vai para uma consultoria.
porque lá você vai ver uma infinidade de empresas, de coisas, assim, de segmentos. Eu trabalhei através das consultorias, eu fui em segmento farmacêutico, de ração, de embalagem, de montagem de motos. Então você vai vendo como tudo funciona, né? Você começa a concatenar na tua cabeça, assim, como que é um processo produtivo de ração de animais, como que é um remédio, como que é a descoberta, e vai olhando e acompanhando, e isso te dá um repertório muito grande, até para você conhecer as organizações, né? Como que elas estão estruturadas. Fui para cervejarias, enfim, vi ambientes competitivos demais, ambientes muito tranquilos, ambientes com pessoas extremamente acomodadas, ambientes onde um queria puxar o tapete do outro, e fui transitando nesses ambientes, entendendo o que eu queria, e nesse meio do caminho fazendo um monte de curso, porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento, senão atrofia, né? Então, eu sempre tentei estudar muito, e para mim, assim, esse advento de hoje de ChatGPT, cursos e vários podcasts, e vídeos, e coisas de como se faz, isso é muito rico e é de graça, e a gente não aproveita, né? Às vezes você paga um curso caro, e quando você faz um compiladão na internet, você tem vários especialistas de várias áreas falando coisas parecidas, que você concatena e chega num, putz, isso é legal, e eu paguei um curso caro. Não que o curso não deva ser pago, não é isso, eu acho que sim, mas nem todo mundo tem o dinheiro que precisa na hora que quer para fazer o que quer. Então, eu acho que eu sempre transitei bem nessa questão de não tenho dinheiro para pagar. Meus pais, eu não nasci em berço de ouro, minha mãe cabeleireira, meu pai químico. Então, assim, eu tinha muito que correr atrás de coisas grátis. Então, era concurso de bolsa, tô dentro. Apresente um amigo e ganhe desconto. Vai a escola inteira lá, alguém vai fechar esse negócio para ter um desconto. Então, eu sempre corri muito atrás de coisas que me dessem descontos para eu fazer, porque senão eu não fazia, né? E acho que foi nessa linha aí que fui enveredando no mundo de Que bacana. auditoria e tudo mais. Que legal, Daniela. Não, você falou uma coisa aí que eu super compactuo contigo, né? E o estudar, ele não é só a faculdade, não é só o curso formal, né? Principalmente hoje, mas antigamente, 10, 20 anos atrás, como você está falando, existiam também formas já que a internet propiciou para a gente. E isso é muito bacana, porque você às vezes tem um MBA de graça, e é só procurar direitinho, procurar as pessoas certas, procurar o conhecimento que você queira, para que você consiga colocar em prática, porque tá tudo grátis hoje. Acho que um MBA você consegue fazer grátis. É só você realmente juntar, né, fazer o quebra-cabeça para entender assim, o que eu quero aprender, com quais especialistas, né? Olha que bacana isso. Claro que a universidade, o diploma, a formalidade também é muito importante, né? Não dá para a gente dizer que não, mas não é a única forma, né? Então a gente tem a leitura, tem os podcasts, tem videocasts, tem uma infinidade de recursos, né? Artigos, tudo está disponível. Olha que bacana. Então, que inspire muita gente aqui a procurar, a entender, a procurar as pessoas certas também. Isso é importante, né? Procurar pessoas que tenham uma validação, né? Que tenham, né, bons conhecimentos para passar, né? E aí tem vários livros, vários escritores, vários autores que nos trazem isso. Que bacana, Daniele. Sensacional. E sempre você teve uma atuação aqui com pessoas também, né? Geralmente sim. Desde a consultoria, né? Você acaba liderando times variados, clientes variados, porque a consultoria ela não é assim, você está num cliente a vida inteira, você está em 5 clientes ao mesmo tempo, né? Então, acho que isso ajuda também a você criar um repertório muito bom com a atuação de perfis variados, porque nem sempre você trabalha com a pessoa que é ali, nossa, esse aqui é super meu perfil de trabalho, nós tem que lidar. E aí fui, né, enveredando aí da consultoria, fiz MBA em gestão de projetos, fiz controladoria, finanças, auditoria, e aí fui fazendo algumas coisas bem pesadas, né? E eu realmente gostava disso, eu gostava de conciliação, de número, de famoso dedo podre, que o erro do negócio. E aí fui enveredando para um lado mais de marketing, publicidade, revisão de agência de publicidade, então conhecendo um pouco o mundo desse tipo de processo, né? E aí calhei de migrar para banco, que era um mundo totalmente diferente da consultoria,
A consultoria, ela te dá muito conhecimento, mas você não tem estabilidade de ficar num lugar e conseguir fazer uma academia, por exemplo, ou pegar o filho na escola, porque cada hora você está num lugar. E viaja muito também, então era muito legal viajar, mas era ruim, porque meu marido ficava com as crianças em casa, né? Hoje meus filhos estão grandes, meu menino tem 17, minha menina tem 13, mas na época de consultoria eles eram pequenininhos, os dois nasceram ali, né, no mundo da consultoria. Então, quando eu fui para banco, eu buscava muito um local para ir e voltar todos os dias, né? Então, eu fui para banco, né? Trabalhei no banco inglês aí, que já não temos mais no Brasil, e era muito diferente, porque eu era um time intracultural, né? Então, eu reportava para Londres, eu tinha pares de diversos países, e a gente tinha um objetivo comum, que era fazer a gestão de riscos ali daquela área de marketing, né? Então, quais são os riscos de cada país, os riscos Brasil, eventos, enfim, era muito rico. E aí esse banco foi comprado por um bancão brasileiro e vou eu de novo migrar de cultura, porque culturalmente era diferente. Embora fosse um banco inglês no Brasil, os processos, as pessoas, a forma de lidar era diferente. E aí fui lá para o bancão brasileiro me readaptar, me reinventar, porque a atividade que eu tinha não existia lá, então eu fui para uma área de CRM, onde eu fazia homologação de projetos, para fazer implementações, enfim. Então, era diferente, né? Eu não estava mais trabalhando com risco, eu estava trabalhando com projeto, eu tinha já, né, uma pós ali em gestão de projetos, e trabalhei bastante tempo com projetos. Depois, nesse meio de caminho, dentro do banco mesmo, a gente migrou para a parte de experiência do cliente, que começava a se chamar assim, né? E pesquisa. No banco inglês, eu já tinha algumas visões do tema de pesquisa, porque o time de marketing fazia umas validações, né, de pesquisa, algumas análises de neurociência. Então, por exemplo, é um comercial novo, vamos testar como é que o cliente vê esse comercial? Então, ia lá nas empresas, né, de pesquisa de neurociência, colocava lá os eletrodos para ver onde que aquela pessoa dedicava mais o olhar? Era no brinco balançando? Era na fala? Era na criança? Era no cachorro? O que que era? E eu achava isso fantástico, embora eu trabalhasse com risco, né? E quando eu migrei para esse bancão brasileiro, a gente fui para a área de pesquisa, qualidade, né? E experiência do cliente. E aí me aprofundei na área de pesquisa em si. Então, comecei a ter relação com institutos de pesquisa, ver focus group, ver pesquisas qualitativas, quantitativas, como é que funciona, estatística, e vai e vem. E isso agregou muito valor, eu me apaixonei pela área, né? E foi daí também que surgiu a questão de entender um pouco mais o comportamento do consumidor, entender um pouco mais de pessoas, né? Quem são, o que fazem, como vivem. E aí fui me adentrando no mundo da psicanálise por puro interesse. Eu queria muito, né, conhecer. Fiz um curso, psicanálise é um curso livre, né, não é uma graduação, e fui me apaixonando cada vez mais. E aí eu sempre ficava um pezinho na neurociência, um pé na psicanálise, seguindo em pesquisa, em qualidade, entendendo como é que está a evolução da experiência do cliente, jornada de cliente, promotores, detratores, como converter, análises de churn, e aí isso tudo vai fazendo aquela miscelânea, né? E agregando mais curso livre, curso graduação, e vai crescendo a linha ali, a lista de coisas que eu gostaria de saber, né? Às vezes eu falava para o meu marido assim, eu falei, eu queria ter mais tempo para poder estudar tudo que eu queria, mas ao mesmo tempo eu também quero brincar muito com meus filhos, né? Que estavam ali, né? Crescendo e tudo mais. Então, assim, a gente vai se adaptando e encaixando onde dá. Na psicanálise calhou dos meus estágios, né, em atendimento serem bem no período da pandemia, então foi um período bastante intenso, porque muita gente precisava de acompanhamento, e eu estava ali aprendendo, então eu cheguei a atender, assim, 8 pessoas num dia, né, meio de dia, de manhãzinha, final da noite, então eu trabalhava no banco e ainda fazia os atendimentos, e eu terminava exausta, porque eu absorvia tudo aquilo, porque eu estava aprendendo, então eu não sabia não pegar a dor do outro para mim, e eu vivia aquela dor, e fui aprendendo, fui trabalhando, fui fazendo os meus estágios lá e tal, e peguei gosto pela coisa, aproveitei a pandemia, que estava tudo online, e comecei a fazer psicologia. Muito bom, olha só. Eu anotei algumas coisas aqui, né? E você já trouxe vários insights, várias dicas preciosíssimas, né? Então,
Primeira delas, que eu acho que é fundamental, não pare de aprender. Segunda, aprenda qualquer coisa, tudo vai te ajudar, porque você sai lá de área de tecnologia, né, no seu começo de carreira, olha só, para chegar numa psicanálise que, olhando de fora, você vai ver, não, mas uma é de humanas e outra é de exatas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e olha que bacana, você não teve medo, você teve coragem, então, é buscar conhecimento, ter coragem, correr riscos, porque é correr risco É isso, correr risco, mudar dali para cá, é. foi em busca, e nisso tudo você não falou ainda, que você provavelmente deve ter estudado inglês exaustivamente no meio Ah, do o tempo. inglês exaustivamente. Vamos contar a história do inglês. A gente volta lá para minha adolescência. Meus pais não tinham dinheiro, fato, não tinha. Inglês era caro. Então, o que eu fiz? Vamos ver escolas que dão bolsas. Aí eu achei uma escola que se chamava Mnemosystem, que era uma técnica revolucionária que eles ensinavam através de mnemotécnicas. E aí, na venda do curso, ele falava assim: você sabe falar vassoura em inglês? Aí eu e minha mãe, não, ele, Broom é vassoura em inglês. Tá vendo como é fácil? Lá, 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 lá. E aí, beleza. Ele falou assim: ó, se você me apresentar 10 alunos, você vai ter 60% de desconto no curso. Minha mãe olhou para minha cara e falou: você tem 10 alunos? Eu falei: eu tenho 30, vamos apresentar todo mundo. E na época o telefone existia, as pessoas atendiam o telefone. E as pessoas iam nos lugares, né? Quando você convidava. Então tinha uma técnica lá da escola que a gente ligava e falava assim: não, eu quero te convidar para uma coisa exclusiva, que é só para convidados, tipo um Orkut, sabe? Então eu levei muita gente, eu tinha 70% de desconto no curso de inglês e fiz lá em 96, eu adolescentezinha. Fiz 1 ano e meio, quase 2 anos de inglês, não usava para nada, né? Só na escola. E quando eu fui para consultoria, as consultorias elas eram americanas. A primeira que eu trabalhei de recuperação de valores era uma consultoria americana. Depois eu fui para uma consultoria francesa. Então, na americana eu já passei a usar um pouco o inglês, a arranhar. Na francesa, nós tínhamos clientes franceses, mas também tínhamos clientes americanos, então eu arranhava um pouquinho mais e comecei a fazer francês, porque a gente estava dentro do Carrefour, que era uma empresa francesa, e a consultoria francesa ficava lá dentro, então eu comecei a fazer francês, me apaixonei pelo francês, e aí fui para Ernst Young, inglês puro, relatório em inglês, cliente em inglês. Tinham projetos que a gente chamava, né? A gente era jovenzinho, falava que era babá de gringo, porque o projeto em si você não ia fazer muita coisa, você só ia intermediar a comunicação entre uma equipe estrangeira, geralmente americana, alemã, mas o inglês era o idioma comum, e fazer, né? A pessoa falava lá português, você traduzia, e é na raça, sabe? E um dos clientes que eu atendi, que era até uma empresa automotiva, tinha uma americana muito divertida, muito simpática, e ela falava assim: eu só falo inglês, você fala português, você fala francês, você fala espanhol, então fala do seu jeito, se vira, que eu me entendo, vai. E ela, assim, ela estimulava muito, então dava aquela vontade de soltar e falar e tal. E aí a gente ia falando sem medo, e às vezes falava, traduzia uma coisa ao pé da letra, igual no dia de feijoada, ela, que é isso? Eu, pig, pig meat, tipo, é pork, mas sabe, eu não tá. E aí a gente ia falando e tal. E aí vai, sabe, vai, só vai. E fiz projeto internacional, era obrigada a falar. Então o inglês veio nesse passo, né, de começar lá jovenzinho e sempre ler muita coisa em inglês. Tinha, você vai lembrar, a FISC tinha aqueles papeizinhos de música e letra, né? Tinha música em inglês e Nossa, português. tinha um programa maravilhoso Nossa, na TV, eu não sei eu não fiz FISC, né? Eu fiz a Mnemosystem, mas eu pegava os papeizinhos da FISC e ficava lendo e ouvia música e ficava tentando, sabe? Meio que autodidata, porque eu gostava, né, de querer aprender idioma. E acho que isso ao longo da vida ajudou muito. Eu nunca tinha saído do país e eu atendia os clientes americanos aqui com tranquilidade. Falava coisa errada, falo até hoje coisas erradas, mas eu não tinha medo, né? E acho que foi isso. O inglês veio como algo para valorizar muito a minha comunicação. Olha que bacana. E hoje, como é que você vê também assim uma pessoa que já está madura, que já passou aí por várias experiências profissionais, né? Como é que você entende essa pessoa se reinventar? 40, 50 anos, e hoje tem muito isso, né? Porque as pessoas de 40, 50, 60 anos querem se reinventar. Como você vê
Eu acho que é válido. Eu tenho 43. Uhum. Eu comecei a fazer psicologia, eu tinha 40? Então terceiro, 40. O que eu tenho de vantagem? Eu estudo com meus colegas de sala, tem ali 18, 19, 20, 25, tem alguns bem mais velhos, 60, 70, que têm o sonho de serem psicólogos, mas eu tenho ali uma média, uma faixa etária mais novinha, e eu estou fazendo estágio tal qual eles fazem. A gente vai lá atender na clínica da faculdade, né? Vai de final de semana, tudo mais. Então é muito engraçado quando um paciente, né, um cliente, ele olha para mim, porque ele acha que eu sou alguém mais experiente, tipo, me engana que eu gosto. Eu tenho a bagagem da psicanálise, isso me ajuda bastante, porque eu já atendi muita gente, eu sei o manejo, eu entendo como faz entrevista, então tem muita coisa que eu já sei, isso é uma vantagem que eu tenho. Mas independente disso, de boquinha fechada, eles olham assim, acho que eles têm uma tranquilidade que assim, é uma clínica escola, mas tem alguém mais velho me atendendo. Então eu falo assim, sempre é tempo. Eu vejo cada dia mais que assim o tempo vai passar se você fizer ou não fizer, então faça. E eu falo isso, por exemplo, eu quis fazer um mestrado na época que eu estava no banco inglês, mas calhou que a agenda do mestrado não batia com a do meu trabalho, não me liberavam, tal, não fiz. Se eu tivesse feito, eu já teria terminado, porque eram 2 anos de mestrado. Aí eu não fiz, quando eu fui pelo bancão brasileiro, eu falei, vou fazer, escolhi outro curso, outra coisa. E aí também não bateu o horário, também não fiz. Era para eu ter 2 mestrados, e eu não fiz. Aí eu fui para um outro banco, né, brasileiro de dono, né, um bancão também, e também não fiz. Enfim, assim, o que você não faz, ele fica para trás, né? Tá lá, você perdeu a chance. Então, assim, dá vontade, quer conhecer, faz. Pode ser que você não goste, aí você tranca, você para no meio do caminho, é dinheiro jogado fora. Não é, você entendeu que aquilo não é para você, você aprendeu, sabe? Ou então, vai fazendo algumas coisas baratas ali, ou algumas coisas que são gratuitas, para ver se você gosta mesmo do tema. E faz, sabe? Sempre é tempo, nunca é tarde. Eu acho que a gente tem que fazer, tem que correr atrás. E quanto mais a gente estuda, mais a gente se abre, mais a gente deixa a mente ativa, né? Que eu acho que essa questão mental é muito pesada hoje em dia. Então, estimula a tua mente, vai aprender, estuda, lê, conversa, compartilha, fala abobrinha, erra, acerta. Olha só, isso é uma inspiração sensacional que você trouxe. Vai de qualquer jeito, comece as coisas, tem vontade, seja curioso, seja curiosa, não deixa para depois, vai fazendo. Agora, eu queria saber o seguinte, como você faz a gestão disso tudo, principalmente para vocês mulheres, tem a questão dos filhos, que a gente sabe que o peso maior Sim. é com vocês, o Sim. trabalho é triplicado para as mulheres, a gente sabe disso, né? E acredito que tenha homens também que ajudem muito, né? Sim, sim. Na casa e coisa, e isso, às vezes a gente bate papo aqui, não é o normal, mas então esse peso todo vai para você. Sim. Como tirar energia e de onde? E de onde? Buscar tudo isso. Aprender e evoluir requer alguns sacrifícios, né? Então, por exemplo, quando eu fiz MBA, o meu menino tinha 2 anos. O MBA era sábado sim, sábado não, o dia inteiro. Ele ficava com meu marido. E assim, é isso, eu vou fazer. Dói, mas eu tenho que fazer. A faculdade hoje, na época que eu me inscrevi, ela estava remota pela pandemia, mas psicologia é 100% presencial e é todo dia. Então, meu trabalho estava remoto, voltou para o presencial esse ano, então 3 vezes na semana eu vou presencial, e eu saio e vou direto para a faculdade. É a minha vida de antigamente, quando eu tinha 19 anos e muita vitalidade, muita energia, né? Porque quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava, saía de madrugada para trabalhar, ia para a faculdade, a minha mãe me pegava, porque o fretado era uma coisa meio maluca ali e tal, voltar de ônibus eu chegava de madrugada, e minha mãe sempre falou, não, filha, eu te pego, eu faço questão, e ia, e eu era filhinha da mamãe, ela não tinha dinheiro, mas ela me apoiava, porque eu pagava a minha faculdade lá com o dinheiro maior do estágio, né, depois que eu comecei a fazer o estágio e tudo mais. Então, assim, era sofrido, só que com 19 anos, eu não precisava limpar a casa. No máximo, eu passava roupa de final de semana e eu dava o meu VR para minha mãe fazer o mercado e eu pagava uma conta de luz. Eu não precisava faxinar. Eu não tinha filho.
Aí, quando eu comecei a fazer tudo isso mais adulta, mais à frente, já começa que você tem marido, você tem filho, você tem casa para limpar, você tem coisa para fazer. Então, requer sacrifícios, requer deixar algumas panelinhas caírem, alguns pratinhos caírem e não se culpabilizar por isso. Né? Nenhum filho meu é traumatizado porque eles ficaram com o pai X tempo ou porque eu não pude pegar na escola. Eu fiquei dolorida, porque eu gostaria de ter participado de algumas coisas, mas nenhum deles tem nenhum trauma gigante por isso. Então, a gente tem que se priorizar em alguns momentos e saber, ó, esse pratinho vão cair, porque eu preciso fazer isso daqui nesse momento. E depois, com o tempo, você vai aprendendo a se organizar. Por exemplo, com a psicanálise, no meu trabalho, quando era remoto, eu tinha clientes às 6 da manhã, eu trabalhava das 8 às 18, 18h40, eu tinha clientes entre 19 e 20, eu chegava na aula 20h30, porque a minha aula começa às 7h30, mas eu chegava ali atrasadinha. Eu tinha clientes no horário do intervalo, das 9 às 9h50, e eu chegava para a aula das 10 um pouquinho atrasada. Mas por quê? Porque como eu fiz psicanálise, eu conheço o que está sendo dado de conteúdo, então eu vou ali mais para o vucu-vucu da aula, né, conhecer um pouco o que o professor está trazendo, mas não é um tema que eu vou sofrer para correr atrás. Então, eu vou fazendo a minha organização. Eu também tenho lá as mentorias que eu participo, num grupo de mulheres, então eu dedico lá 5 horas do mês ali para fazer tal coisa, e eu vou encaixando aonde dá. O problema de fazer tudo isso é você abraçar um monte de coisa, depois não dar conta e não entender que você está exausta, porque você abraçou mais coisa do que deveria. Hoje, por exemplo, que eu estou num passo assim, né? Como você sabe, eu tive uma perda familiar recente, então eu estou num passo que eu desacelerei, eu tirei o pé. Falei, não dá, eu tenho que fazer A, B e C, e é isso que eu vou fazer. Tem um monte de pratinho pelo chão, eu pulo os pratinhos e sigo. Porque se eu for me ocupar muito com isso, eu vou ficar deprimida, eu vou ficar estressada, eu vou chorar o tempo inteiro que eu não estou dando conta, e eu não preciso dar conta. É uma cobrança minha, o chicote nas costas sou eu que fico dando, né? Então a gente tem que aprender também a tirar o chicotinho da mão, jogar para longe e entender que nem tudo você vai dar conta, mas se organiza, né? Tenta ali. Que legal, sensacional. É isso, é a priorização e principalmente você falou uma coisa muito importante e nós estamos gravando esse episódio agora no Setembro Amarelo, né? Ele vai ao ar em outubro, né? Porém, a gente grava aqui em Setembro Amarelo e falando sobre essa temática que é o suicídio, né? Então, a gente está falando de saúde mental. E tudo isso que você falou aí, se você não se priorizar, não entender quais pratos você tem que cuidar naquele momento exato, você acaba entrando num burnout até, né? E isso vai te prejudicar, não vai ser legal. Então, assim, tem que ver assim, onde é que eu estou indo, né? Que bacana que você trouxe essa temática aí, Daniela. É isso. O que Muito mais legal. você quer saber? Eu gostaria de saber de tudo aqui, né? De toda essa trajetória incrível. Você resumir isso em toda essa trajetória incrível sua em 30 minutos é bem difícil, né? Mas Eu assim, falo muito, né? não, que coisa boa, ainda bem, né? Porque aqui é o espaço para você falar. E me diz um negócio, como que você se atualiza do mundo, assim? Esse monte de atividades que você faz ainda tem que estar atualizada no mundo. Do Você mundo. é executiva de uma empresa muito reconhecida no Brasil, você tem que estar conectada com tudo isso, porque você trabalha com clientes. Sim. Como é que você se mantém atualizada para a gente finalizar aqui? Bom, vamos lá. Eu vou a eventos. Ontem eu acabei indo até no Conarec, né, para ver, e o tema primordial foi IA, né, e fator humano ali, e CX. Eu vou a eventos, eu tenho um networking, eu uso o LinkedIn para networking, a gente se conheceu através do grupo de mentoria, mas enfim, a gente acabou também se conectando ali no LinkedIn. Uhum. Eu leio eu rolo as minhas páginas ali do LinkedIn, eu tenho pessoas variadas, então eu vejo assuntos variados, eu não tenho só bolha, né, pessoas que gostam do que eu gosto, eu tenho assuntos variados. Eu valido notícias, então eu li uma notícia num site do UOL, eu vou dar uma olhada, se há uma notícia que me interessa, eu vou dar uma pesquisada em mais temas sobre isso. Eu não vejo TV, muito difícil ver TV, jornal na TV, essas coisas, mas eu procuro ler, entender, saber o que está acontecendo, me inteirar de tópicos, né, os principais pontos ali que aconteceram no Brasil e no mundo. Então, leio CNN,
variado, não dá nem para dizer assim, um específico, tem vários, eu bato o olho ali em muita coisa, e a gente tem, né, um processo de escuta com o cliente também, falando do meu trabalho atual, a gente tem pesquisa, a gente lê 100% do que o cliente diz, a gente entende como que é mercado, faz benchmark, eu tento me inteirar ali de tudo que está rolando para não ficar alienada também, né, e também não dar opinião descabida, porque a gente vê muitos temas em alta e todo mundo quer opinar. E tem coisa que a gente não tem que opinar, a gente tem só que entender e calar ali e pronto, sabe? Eu me abstenho muitas vezes de falar, de escrever, às vezes eu dou uma sumida porque eu não tenho nada para falar que seja relevante para... Mas acho que é isso, eu vou me inteirando e conversando, acho que trocar ideias com pessoas diferentes, que pensam diferente, agrega muito valor ao que nós somos, né? E também faz a gente falar, isso eu não quero ser. Esse caminho eu não gostei. Que legal. E eu sou prova viva disso, né? Porque quando a gente se conectou lá pelo Nós por Elas, isso. Você me chamou, poxa, vamos bater um papo, eu quero te conhecer, e eu também gosto disso, eu gosto de networking eu acho que é muito saudável, sim. E a gente tem que estar conectado. E eu gostei muito dessa camisa que você está vestindo. É muito linda, né? Eu dei até um styling aqui, ó, dei uma dobradinha na manga. Olha, que bacana, que legal. Puro linho, 100% linho. Olha só. E é da Facínios, eu amei. Isso aí. Super. Então... Já estou assim, querendo repetir o uso. Olha aí, e eu aproveito para dizer para quem quiser uma camisa igual a essa, entra no site da Facínios, que eles apoiam aqui o CoachCast, tem 15% de desconto só para repetir, né, para quem usar o cupom CoachCast, e aqui em alguma parte da tela vai ter um QR Code também para você. E o que é legal é que, assim, é uma marca de camisaria masculina, mas hoje a gente tem, né, os mais oversized, assim, e é super confortável, eu estou bem contente com a minha aquisição. Eu sou suspeito que, além de conhecer a Facínios há muitos anos, eu tive a oportunidade agora de conhecer o Jurandir presencialmente, também foi bacana, a gente gravou um videozinho lá curto, lá na Facínios, no Bom Retiro. É bem legal, eu sou entusiasmado com essas coisas assim, principalmente quem nos apoia também, apoia um projeto como o CoachCast, que é para levar inspiração aí para vários e várias pessoas, né, que melhorem suas carreiras. Exato. Quer deixar uma frase para a gente fechar aqui? Eu estou muito feliz pelo convite, eu adoro conversar sobre carreira, sobre tudo. Eu sempre deixo a porta aberta para um café virtual, os cafés presenciais acabam sendo mais difíceis. Sim. Mas eu espero que o público goste, né? Que se inspire aí de alguma forma a começar algo novo, ou recomeçar algo que ficou parado, e que não deixe de evoluir, de se reinventar, e que seja feliz, né? Acho que isso é o importante, fazer o que nos deixa felizes, assim. Sensacional. Isso. E aproveitando, né, a deixa, você me deixou feliz aqui no CoachCast de hoje com a tua história. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Valeu, até a próxima, então. Até.